Começando mais um Conexão Mente-Corpo, falando de um tema bastante interessante, que é sincrodestino. O que será que esse tema quer dizer? Esse tema sincrodestino. Que legal, boa noite, seja bem-vinda. É um tema instigante, por quê? Porque a gente acaba trazendo conceitos que perpassam essa visão materialista da vida, né? É isso que eu quero trazer aqui. Não há coincidências, de alguma maneira não há coincidências na vida, né? E é um tema que o próprio Deepak Chopra fala num livro que fala sobre a realização espontânea do desejo. E o Deepak Chopra, ele é um médico indiano que eu gosto muito, eu tenho feito 21 dias de meditação com ele, então eu estou muito antenada com ele. E ele vem trazendo esse conceito nesse livro, a realização espontânea. O nome do livro é A Realização Espontânea do Desejo. É muito complexo, tem alguns exercícios. E ele vai falar desse tema sincrodestino. E ele pontua que tem 3 níveis de consciência que nós estamos imersos, o ser humano. O primeiro nível é o nível físico, que está condicionado às leis de causa e efeito. Ou seja, se você dá um murro numa porta, tua mão vai machucar, né? É a matéria. E muitas vezes essa consciência é uma consciência que a gente precisa ter mesmo, né? Ela é muito substanciada pelo ego, pelo dado de realidade que nós estamos vivendo, né? Então é a consciência física. Indo mais a fundo, ele fala que também nós estamos imersos numa consciência quântica, que é energética. Nós sabemos, né, que qualquer matéria, você pega um livro, você vai pegar um microscópio, né, subatômico aqui, você vai ver que não é só matéria, existe a não matéria, em toda a matéria que se forma. E nós estamos imersos nessa consciência também, uma consciência quântica, energética. E o terceiro nível de consciência é uma consciência que, na realidade, ele fala de uma consciência virtual, né? Não local, mas pré-espiritual, vamos dizer assim, que é onde está o campo das coincidências desse sincrodestino. Esse sincrodestino não é todos que vão acessar, porque muitos estão só na consciência física. Mas todos nós temos a possibilidade de acessar essas outras esferas da consciência. Um pouquinho mais de acuidade, de percepção no dia a dia. Quem já não pensou numa pessoa e o telefone tocou, falou, nossa, você não morre mais hoje. Conversando com uma amiga minha, a gente almoçamos junto essa semana, ela falou, nossa, Marisa, mas isso acontece direto comigo. Eu mudei meu caminho e encontrei uma amiga, amicíssima amiga, que há muitos anos eu não via, e hoje nós somos super amigas porque eu mudei o caminho. Exatamente isso, você está atento a esses detalhes. Gente, até quando a gente uma coisa que já aconteceu, a gente falar disso é fácil, mas a proposta de Chopra é você viver no momento presente para você condicionar o seu destino, percebe? Por exemplo, ele cita nesse livro que o pai dele sempre quis que ele fosse médico, e ele desde pequeno falou, não, eu quero ser escritor, porque ele ficou encantado com uma pessoa que escrevia livros. E o pai dele sempre deu livros para ele, os livros que ele mais gostou eram de médicos, coincidentemente. Ele acabou se formando em medicina e hoje ele é um escritor renomadíssimo. Tudo que aconteceu na vida dele estava condicionado, as coincidências levaram a esse desfecho.
Hoje eu vejo, por exemplo, na minha vida profissional, né, fui fazer yoga, né, porque eu estava na saúde mental, me formei em yoga, fiz algumas outros tipos de terapia, mesmo na parte religiosa, atuação em algumas tarefas que eu fiz, né, em câmera de passe, lendo livros dessa maneira. Hoje eu alinhavo, porque hoje profissionalmente eu estou num setor do GTH, que chama Grupo de Trabalho de Humanização, que a gente está alinhando, né, possivelmente um ambulatório das PICs, das práticas integrativas complementares. Então, assim, não é nada por acaso. Você percebe essas coincidências? Nossa, que legal que você tem esse arcabouço para você hoje conseguir assumir. Não só isso, eu vou contar uma história, gente. Há muito tempo, eu tinha uma loja, né, há muitos anos, as crianças eram pequenas, e eu estava limpando o armário da cozinha, tirei 3 liquidificadores. Nossa, eu falei, alguém está precisando, pus na mesa. Alguém vai precisar, né? Não preciso disso tudo. Né? Tava ali, tocou a campainha, mas assim, questão de nem 5 minutos. Tocou uma campainha, apareceu uma senhora, eu fui atendê-la. Ela falou, minha senhora, eu não sei nem como pedir. Por acaso a senhora tem um liquidificador? Gente, a possibilidade de alguém tocar a campainha e pedir um liquidificador é muito remota. Eu olhei e fiquei bad, falei, tenho sim um liquidificador, só não tenho o copo, né, que tava... Ela, não, o copo é o de menos, que a filha dela tinha feito uma cirurgia, né, e precisava comer líquido, ela estava sem liquidificador. Não é demais? E o próprio copo que ela tinha, que o liquidificador dela quebrou, servia naquele lá. Então essas coincidências que a gente vai alinhavando, e quando você vai percebendo essas coincidências acontecerem na sua vida, viver nesse campo, observar os detalhes, você precisa primeiro estar no momento presente. Para você viver nessa esfera, você precisa abaixar um pouco o teu ego. Porque o ego, ele não quer conexão, né? O ego quer ficar sozinho, não quer... Ele não entra na vibração da gratidão. O ego, muitas vezes, fala mal do outro para se sobressair. É uma defesa dele para ele sobreviver. Ele não acessou essa esfera, percebe? Então, quando você entra nessa sintonia, você consegue acessar o campo da potencialidade infinita que Deepak Chopra conceitua muito bem. Coincidentemente, quando eu fiz a formação do yoga, existe um termo, olha, que os yogis têm mais de 5.000 anos, que chama Sankalpa. Gente, Sankalpa, depois você fazia a aula, você entrava no Yoga Nidra e a gente projetava tudo aquilo que a gente queria. Todas as coisas que você queria atingir, dependendo das suas material ou imaterial, coisas, desejos, tudo. E depois a gente abria uma roda, depois de um tempo, para saber o que a gente tinha. Uma vez o mestre abriu essa roda e falou o que a gente tinha realizado no Sankalpa, se eles tinham sido concretizados. Gente, 89%, 90% das pessoas que estavam ali realizaram os seus desejos. Inclusive eu, do jeito que eu queria, as coisas que eu queria. Eu não fazia conexão com o que Deepak Chopra fala desse sincrodestino. Não tinha essa consciência. Hoje está tudo concatenado. Você percebe essa realidade subjetiva no mundo? É uma realidade que a gente não pode mais descartar. Né? Essa visão materialista da vida já está ultrapassada. A gente precisa avançar um pouco mais. Né?
eu não sei por que acontece isso com o meu corpo, que a doença... Calma lá, volta para dentro, a resposta está dentro de você. Observar essas realidades que se configura diante de você, do teu cenário, da tua existência, isso faz você evoluir. Existe a lei de causa e efeito? Sim, lógico que existe, mas se você conseguir viver no momento aqui presente, você vai perceber, você vai conseguir acessar esse campo. É o que o Deepak Chopra fala, que existe para você viver em sintonia com esse sincrodestino. Porque uma coisa é você falar, toda a história que aconteceu na minha vida me fez eu chegar aqui. Tá? Né? É fácil explicar o sincrodestino. As escolhas que eu fiz me chegaram a ficar aqui, as coincidências que veio, a pessoa que veio, o padrinho que me influenciou, não sei quem que me falou, nossa, a mulher caiu a ficha. Mas isso diariamente nos acontece e a gente passa despercebido, ou em sonho, ou uma palavra de um livro, uma mensagem que chega, ou alguém que te dá um toque, para você melhorar como pessoa, percebe? A gente tem que estar atento a isso, porque o ego não deixa. Muitas vezes o ego não permite. O que essa mulher está falando? O que esse cara está falando? É questão de ego isso. Mas quando você baixa a bola do ego e eleva outro tipo de posicionamento no mundo, de conexão com as pessoas, de ver o lado bom da vida, de ver o lado bom das pessoas, você vai baixando o teu ego e vai entrando nesse campo. Estando no momento presente de percepção, você aprende com todo mundo. Todo mundo te conecta quando você está no momento presente. Teve um caso de um pai que estava com uma criança de 3 aninhos. Ia atravessar a rua, ele estava segurando esse menino. E de repente veio um caminhão para virar bem onde ele estava. Ele quase xingou, né? Mas assim, eles estavam na calçada, estava super protegido. Mas assim, o caminhão poderia sair a bancarrota, né? Para fazer ter uma fúria ali na direção, né? E aí o menininho olhou aquilo, ele não estava com medo, porque a criança é maravilhoso, né? Ter contato com criança. A gente aprende muito. O menininho falou assim, uau, que caminhão grande. Aí o pai parou um minuto e ficou no momento presente, entendendo que aquilo parecia a nave espacial do Jaspion, sei lá qual que era o herói dele. E ele segurou a onda de xingar, de passar violência, de incutir nessa criança um medo. Percebe? Ele segurou a onda. Isso é estar no momento presente. Lógico que é questão de segurança, não vou entrar em detalhe, atravessando a rua, caminhão grande, tá no meio fio. Mas eu estou falando dessas pequenas situações cotidianas que a gente passa despercebido. Um outro rapaz comentou que os 2 filhos, né? Um tinha 10 e o outro tem 20. O de 10 falou, pai, faz aquele lanche gostoso. E ele tinha que fazer um relatório, já era de noite, a mãe estava ainda no trabalho. Ele tinha que fazer um relatório. Eu falei assim, pai, estou com fome, faz aquele lanche. E aí o filho mais velho falou, pai, eu tenho um exercício da faculdade, queria que você desse uma ligada. E ele, envolto com aquele trabalho, com aquele relatório que ele tinha que entregar no dia seguinte, querendo bocejar, né? Falou, pô, filho folgado, tem que fazer o que fazer. Mas ele silenciou, falou, por que não, né? O quanto que a gente perde de oportunidade de estar presente com os nossos filhos. Ele fez o lanche, comeram todos juntos, depois ele deu uma olhada no trabalho. Então, abrir mão um pouquinho, perceber o que a vida está te trazendo, são sinais cotidianamente. E aí, quando você acessa, você fica no momento presente e abre para essas possibilidades, você realiza todos os seus desejos, você vai em encontro com esse sincrodestino que faz a tua alma cantar, que faz tua alma feliz, percebe? Que faz você realmente ter acesso
a essas infinitas possibilidades. E aí tem tudo a ver, né? E aí o Deepak Chopra ele fala de 4 partes, fases, né? Além de você acessar essas 3 consciências, né? Que muitos não acessam a terceira, com certeza, porque nós estamos no mundo ainda de muitas expiações e provas. Mas quem tiver ouvidos que ouçam, né? Por que não? Né? A gente pode acessar sim e se elevar. Nada é por acaso, né? A Elizabeth Kubler-Ross, que fez um livro Entre a Morte e o Morrer, uma super conceituada médica, ela falou assim que aprenda a entrar em contato com o teu silêncio dentro de ti. E tem a certeza que nada é por acaso, que não existe, né? Não há erros, não existe coincidências, não há coincidências, mas quis dizer assim que tudo faz parte de um plano superior comandando as nossas inteligências. Há uma inteligência superior que coordena as nossas células, coordena os nossos astros. Percebe? E isso vai trazendo uma confiança quando você entra nessa possibilidade. E os 4 passos que o Deepak Chopra pontua para entrar em sintonia com esse sincrodestino, o primeiro passo é ter contato realmente com essas leis, né? Ter acesso ou abrir-se para essa possibilidade, sair da visão materialista, porque senão o cara que é mais isso não existe, é o conceito dele, né? Então o primeiro passo é perceber as coincidências que tem algo a nos dizer e está diariamente acontecendo com você e você não se dá conta. Por que você mudou de caminho? Nossa, eu fui ali, né? Desenvolver a intuição mesmo, né? Hoje eu mudei de caminho. Sabe quem eu encontrei? Que nem a moça, minha amiga me falou. Teve uma vez, nós estávamos descendo a praia, há muitos anos, eu era pequena, mas eu nunca esqueço dessa cena. Estávamos descendo a serra, né, do mar, aqui para o litoral paulista. Nós estávamos no carro do namorado da minha irmã, né? E ele estava dirigindo, e de repente ele tem um instinto de presença, sabe assim? E ele vê um caminhão vindo, mas assim, normal o caminhão estava vindo. Ele vira e sai da direita e vai para a esquerda. Na mesma hora que ele vira, esse caminhão desce, estrombelhado, acho que o breque dele falhou ali, sei lá se era lona ou não. Ele entra com tudo, ele bate em mais de 10 carros, percebe? Então, por que você... O que fez ele sair para a esquerda? Esse estado de presença, percebe? Essa força intuitiva. Lógico que teve os caminhões ali, os carros que foram... Né, a gente ficou assim, nossa, que sorte a nossa. Não é sorte, essa sincronicidade, esse campo de consciência plena que você acessa. É isso que o Deepak Chopra fala nesse livro, né? Do sincrodestino. Então você tem que estar no momento presente para você alcançar essa esfera, desse campo de potencialidade pura. Então o primeiro passo é você perceber essas coincidências que acontecem na tua vida, né? Nada é por acaso. Você não é filho da tua mãe por acaso, você não tem teu filho por acaso, você não é casado com uma pessoa por acaso, não é por acaso, né? Não é isso, não existe acaso, né? Essas coincidências têm um propósito maior. E quando você se abre para essa possibilidade, você realiza todos os teus desejos, eu não tenho dúvida. O Sankalpa do Yoga fala isso, e o Deepak Chopra, em vários livros, ele fala isso, né? E aí você, atento a essas possibilidades, o segundo passo é você desenvolver essa percepção consciente, né? Por que será que esse cara está me falando isso? Tem gente que é avesso, né, a qualquer tipo de crítica, mas às vezes um toque te eleva tanto, né? Então você tem que estar preparado, né? Você tem que sair daquela esfera que eu falei, né? A esfera física, a esfera material, para você entrar nesses outros campos,
Não é por acaso que aquele cara me fez, porque aquele cara te deu a dica e aquilo vai te trazer outras consequências, que nem o Deepak Chopra falou do pai dele, né, que eu falei no início. E então você tem que desenvolver essa percepção, mas assim, falar do que já aconteceu, que nem eu falei do meu histórico profissional, para chegar no yoga e tal, é uma coisa. Acontecer é fácil, mas você trabalhar, desenvolver essa percepção no ato que elas acontecem, no momento presente. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é essa percepção, né? Ela vai se traduzir em energia. Né? Ele fala bem isso, são insights. Não, isso quer me dizer... Ó, às vezes, por exemplo, eu tô... Que nem esse, né, os temas que eu tenho feito aqui do Conexão, às vezes vem para mim, nossa, né, está aberto aos sonhos, às palavras, a uma fala, uma leitura de um livro que alguém cita, você vai atrás e aquilo vai trazendo novas desenvolturas para você. É incrível, gente, é muito bom. Eu sou uma aprendiz disso, falando que eu acesso tudo, às vezes a gente também está nesse mundo materialista, mas é muito bom ter esse conhecimento e perceber a origem de tudo, né? Acessar esse campo de potencialidade pura que o Deepak Chopra fala, né? Que o Sankalpa, né, no yoga há mais de 5.000 anos fala. Então é possível, porque a gente passou dessa visão, né? Dessa visão, a gente precisa avançar, né? Dizer que a doença, não sei o que aconteceu comigo. Lógico que a lei de causa e efeito, o corpo tem uma sabedoria imensa. Imensa. Ouça teu corpo. A conexão mente-corpo, né? Que é o grande insight, né? E aí, quando você tem essa consciência no momento presente, você redireciona a sua vida. Às vezes está o caos, e às vezes é necessário. Eu falei na última live, né? Por que o caos, né? Bendito a crise, né? Mas assim, às vezes tem gente que precisa chegar no caos para mudar. Não precisa, gente. Não precisa chegar no caos, não. Isso é um paradigma também. Mas tem pessoas que precisam do caos, né? Que eu citei o exemplo dos alcoólicos anônimos, né? Que ele precisa ainda não chegou o caos, né? Chegar no fundo do poço é o termo que eles usam. Para quê? Vamos acender sem precisar disso. Nós estamos já numa outra era, né? Não precisa acender pela dor, né? A ferro e foice. A gente pode acender pela iluminação, pelo amor, pela compaixão, pela consideração, pela gratidão, né? Para você acessar esses outros campos, Deepak Chopra fala dessas esferas da consciência. Sem a gratidão você não vai em lugar nenhum, porque a gratidão ao universo, você é o universo, gratidão às pessoas que estão da tua volta, né? Quem é uma pessoa muito egoísta, não vai validar as pessoas que estão no seu lado, não vai, né? Vai pensar só em si. O ego não quer conexão, o ego quer solidão, quer ficar na dele, quer se ver, quer levar vantagem. E é verdade, né? Agora, perpassar essa visão materialista que é importante, né, para você acessar esse campo de potencialidade pura. E o último passo que o Deepak Chopra fala, né, de você perceber no momento presente, é você viver esse sincrodestino de uma maneira mais ampla, né? Não tomar assim... você vai tomar plenamente a consciência de tudo que acontece na sua vida, você vai viver esse sincrodestino, você não vai ficar aguardando esse sincrodestino, você está vivendo, isso aí já é uma consciência plena, né? Avançada, né? Mas é legal falar sobre isso, é possível falar sobre isso, porque a gente vê que esse modelo que nós temos aí, esse, né, 880, ou é ou não é, esse binômio, né, macho ou fêmea, tem tanta polêmica, isso vai... Hoje a gente tem que abrir para as N possibilidades, gente. Isso já está ultrapassado, né? A gente não só tem duas dimensões, a gente tem
3, 4, 5, 6 e tem a 11ª dimensão. Isso aqui é a verdade. Então, quando a gente vive o espírito na sua integridade, né, você acessa outros conteúdos da tua visão materialista. E você vive uma vida mais plena e feliz. Eu não tenho dúvida. Né? O pessoal está perguntando qual o nome do livro. A Realização Espontânea do Desejo. É um livro bem complexo do Deepak Chopra, que ele citou, né, nesses 21 dias de meditação que eu estou fazendo com ele, lá do Unity de Portugal. Eu falei assim, nossa, eu anotei. Eu falei, gente, sincrodestino tem tudo a ver com o Sankalpa do Yoga, tem tudo a ver com aonde eu cheguei, e assim, e tem a ver comigo, e também tem a ver com a tua vida. Não é por acaso que você faz algumas coisas inéditas que outras pessoas não fazem. Não é por acaso que você é você. Entende isso? E é muito lindo isso, né? Viver essa plenitude de consciência é a melhor coisa que a gente tem pra gente. Nada é por acaso. Se você tomou um chapéu de alguém, calma. É um aprendizado. Não estou falando para você se resignar, não estou falando nada disso. Estou falando que tudo é aprendizado. Que nada é por acaso. Que essas coincidências têm algo a lhe mostrar. Né? Abre para essa possibilidade. Isso que é bom. Abrir-se para as possibilidades da vida. Sair dessa visão materialista. Né? Não estou falando nada de não conseguir. O próprio Sankalpa, o próprio o campo da potencialidade pura que o Deepak Chopra fala, ele fala, né, nesses dias da meditação, nesses 21 dias da abundância, o universo é abundante. Ele fala para você pensar exatamente o que você quer. E se o teu desejo é material, ele não se opõe. Né? Estou falando para viver o nirvana espiritual puro. Não estou falando isso. Estou falando que você vai viver uma vida mais plena, com mais abundância, quando você perpassa a visão materialista da vida. Né? Então, por exemplo, você vai discutir os casos, vários casos, né? Tanto trabalho em hospital, a gente discute os casos, né? Qual que é o efeito? Por que aquilo acometeu em mim? O que essa doença quer se mostrar? O pessoal tem que ser sujeito da sua própria história, não colocar para fora a cura. A cura está para dentro. Porque se você não observar, a história vai se repetir. A história vai se repetir até você aprender. Né? E é isso, né? Acho que é essa mensagem que eu queria falar para vocês. Essa live vai lá também pro canal do YouTube, para a gente não se perder, né? Nada é por acaso, e acho que também a conexão não é por acaso, deve ter alguma coisa por trás de tudo isso. Né? E também, tudo que vocês fazem não é por acaso. E quem está aqui, quem teve a oportunidade de ver, compartilhe essa mensagem para outras pessoas, se você gostou desse conteúdo, para as pessoas perceberem algo mais na sua vida, para não desanimar, para acreditar, para entrar na vibe, sabe, do amor bondade, do amor gratidão, que é isso que melhora o mundo, mais nada, é essa mudança que nós fazemos em nós mesmos. Né? Não existe outra forma da gente fazer mudança. Né? Eu sempre falo, né? Os homens do poder, a guerra são feitas por homens. As empresas são feitas por homens. Né? Qualquer instituição, são homens ali, homens no sentido do ser humano, né? Homens, mulheres. Nesse sentido. Então a gente tem que melhorar como pessoa, sabe? Com possibilidades de escuta, de empatia, de gratidão por estar numa posição, né? Gratidão por ouvir tudo isso, por poder passar essa mensagem,
né? E a gente vai fazendo uma egrégora positiva na vida. E é isso, meus amores. Ó, um beijo, bom feriado, até quarta-feira com o próximo tema que vai ser imperdível também. Fiquem com Deus.